Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Promigans. Meu nome é Diego e hoje eu vou mostrar não uma, mas duas pistolas absolutamente parecidas. Vamos pegar aqui qualquer uma aleatoriamente. Estou falando, vamos tirar as duas, pessoal. Finalmente da 1911 Tactical da Rossi. Vamos tirar as caixas. Pessoal, vamos lá. Por que eu estou com duas pistolas? Primeiramente porque a Rossi lançou elas em duas versões, a calibre 4,5mm, 4,5 tá aqui, e a 6mm Airguns, as duas, tá pessoal? De esfera de aço. Muita gente está pedindo esse daqui, apesar de eu já ter feito um breve vídeo ali, um shorts, mostrando essas armas aqui, explicando que essa daqui é a nova pistola da família 6mm Airguns vendidas no Brasil, tá pessoal? Então, ó, eu tenho no calibre 4,5, tenho no calibre 6mm. Assim como a C11, assim como a M9, a G11 e agora finalmente a 1911 Tactical, né? Todas elas são vendidas, a Rossi traz em duas versões, 4,5 e 6mm, e o 6mm ela traz exatamente porque é um calibre que caiu no gosto do brasileiro. O brasileiro, ele tem uma ideia de que quanto maior, melhor, tá? Eu não estou falando que a 6mm é ruim. Eu, pessoalmente, prefiro o calibre 4,5 para Airgun, tá? Começa aqui, 6mm, pessoal, é uma arma, é um calibre de Airsoft, exclusivamente para Airsoft, né? Nunca existiu em nenhum lugar do mundo Airgun 6mm. Como o limite brasileiro, ele se baseava ali no limite desses 6mm, a Rossi, ela implementou, né? Trouxe a C11, que era de Airsoft, 6mm Airsoft, ela era extremamente forte, e aí o pessoal começou a utilizar a esfera de aço. Olhando isso, ela virou e falou, pô, né, afinal, por que a gente não pode vender ela em Airgun 6mm, afinal o limite da legislação permite. E aí eles trouxeram a C11 6mm, foi um sucesso absoluto, é um sucesso até hoje, né, as Airgun 6mm, e a Rossi a cada ano vem aumentando um pouco mais a família. Então, pessoal, é importante lembrar que no calibre 6mm Airguns, tá, só existe 4 únicos modelos, que são a C11 6mm Airgun, existe na 3 versões da C11, Airsoft 6mm, Airgun 6mm e Airgun 4,5. Depois a Rossi lançou a M9 6mm, também na versão Airgun, né, a Rossi M9. O ano passado eles lançaram a G11, também em 4,5 e 6mm, e agora a 1911 Tactical, tá? E o pessoal tá ansioso para ver o review, mas a verdade, pessoal, o que eu vou falar aqui para vocês é basicamente o mesmo que eu falo em todas as outras armas Airgun 6mm, né? Esses outros 3 modelos que eu citei. E aí vamos reforçar o seguinte, todos os outros modelos, se você... Já teve gente que chegou pra gente e falou, ah, mas eu tenho uma 1911 Special Combat 6mm Airguns. Não tem, tá? Você tem uma Airsoft, onde a loja pegou, gravou a laser ali Airgun 6mm, alguma coisa assim, está te vendendo gato por lebre. Ele está te vendendo uma Airsoft, onde ele tirou a ponta vermelha, e aí ele está te vendendo como Airgun. Não existe. De fábrica, pessoal, tá? Posso ser muito... Eu estou sendo muito sincero com vocês. De fábrica, só existem essas únicas 4 pistolas Airgun 6mm. O que existe de resto são adaptações, armas de Airsoft, que as lojas brasileiras pegam, tiram a ponta vermelha e vendem como Airgun, tá? Não é verdade, não são. Ah, mas qual que é a diferença? Geralmente você tem toda uma mudança interna aqui para ela suportar as esferas de aço. Afinal, as esferas de aço, pessoal, elas pesam 0,86 gramas, então 0,86 gramas de peso, enquanto as de Airsoft, para pistola, em média, se usa o 0,20 ou 0,25. Então são 3 vezes mais pesado, né, de 3 a 4 vezes mais pesada as esferas de aço em relação às bebês de Airsoft. Por isso que toda a parte interna aqui ela é preparada. Geralmente você tem uma melhoria na mola do magazine, tá? Você tem aqui a mudança também da válvula para ela te dar mais pressão do que a de Airsoft. Afinal, se você pegar uma pistola de Airsoft e disparar bolinha de aço, às vezes você tem uma velocidade, um desempenho muito baixo, certo? Então beleza, pessoal, então já está claro que Airgun 6mm e tal. Eu pessoalmente gosto do 4,5, 4,5 dá um pouco mais de velocidade, um pouco mais de alcance. Acho que em relação à precisão não muda lá grandes coisas, mas eu prefiro o 4,5 mesmo porque é um calibre um pouco mais desafiador do que o 6, tá? O pessoal que gosta de atirar em latinha e tal, perfeitamente, até entendo por que eles gostem mais da 6mm.
Agora sim, pessoal, a 6mm, claro, ela é mais forte, tem mais energia. A gente vai falar aqui, já em comparação 4,5 com a 6, a 4,5 a gente está falando de uma média de 3,2 joules, ela chega a 4 joules, tá? A de 4,5. Mas o fabricante ele fala ali, entre 3 e 3,2 joules, já a de 6mm a gente está falando de uma energia entre 4 e 4,3 joules. Então geralmente a gente tem 1 joule a mais, também alcança bem mais do que isso, tá? Nos primeiros disparos. Mas geralmente a gente tem 1 joule a mais no 6mm em relação ao 4,5. Aí tem gente que acha que, nossa, C11 6mm, ou sei lá, a que for no 6mm é muito forte, mata rato e derruba helicóptero e mata elefante. Eu já não sou dessa teoria, eu acho que 4 joules, 4 que seja 7 joules, não é uma grande energia para você trabalhar aí com uma defesa pessoal, uma caça, enfim, tá? É minha sincera opinião. Prefiro perder vendas, mas prefiro ser sincero, tá? Tem loja que vende, que fala que é forte, que serve para defesa pessoal. Não, pessoal, esse tipo de arma não é feito para defesa pessoal, tudo bem? Então, deixados de lado as polêmicas, já falei de energia, tá? De acordo com o fabricante, a gente tem 4 joules, 3 joules, 3 joules na 4,5, 4 joules na 6mm. Isso daí, pessoal, em relação à velocidade, aí já inverte, porque a 4,5 a gente tem mais velocidade. A gente está falando de uma pistola que tem 450, 430 FPS de velocidade, tá? No calibre 4,5. São 120 metros por segundo, tá? Então, no 4,5, a gente tem aí 400, tranquilamente bate seus 500 FPS, tá? Mas de acordo com o fabricante, 400 FPS, 120 metros por segundo. E as esferinhas de aço, pessoal, elas pesam 0,36 gramas, tá? Então 0,36 gramas é o peso das esferinhas de aço convencional. Já no calibre 6mm, que é um calibre, né, bem maior em relação ao 4,5, as esferas de aço já pesam bem mais, 0,86 gramas, mais ou menos, 0,86, 0,9. A gente está falando de 3 vezes quase o peso da 6mm em relação ao 4,5. E já a velocidade, pessoal, a gente está falando aqui de 328 FPS, 328 pés por segundo, 100 metros por segundo, tá? De velocidade. Então 100 metros por segundo, 328 FPS. Ah, mas por que a velocidade da 6mm é menor do que a 4,5, sendo que ela tem mais energia, mais força? Exatamente porque a esfera é mais pesada, pessoal. A energia de uma arma, tá? O termo força, ele é errado, não é correto falar isso. O correto é energia, né? O muzzle energy, que é a energia da saída do cano. Como a esfera é mais pesada, quanto maior o peso da munição, né? Quanto mais pesada a munição e maior a velocidade, maior a energia. Por isso que geralmente em carabina 5,5, mesmo com uma velocidade menor, inferior aos 4,5, você tem mais energia, porque a velocidade, o peso do chumbinho 5,5, ele é quase o dobro em relação ao 4,5, tudo bem? Aqui, no caso, é a mesma coisa. A gente tem mais do que o dobro de peso da munição, com uma velocidade que não é maior. Ela é menor, mas não é metade, entendeu? O dobro do peso, mas não é a metade da velocidade. Perfeito, pessoal? Então a gente tem mais energia com 6mm e a gente tem mais velocidade com 4,5. Por isso que eu gosto mais do 4,5, para você fazer tiros. Você tem uma constância do tiro, na minha opinião, um pouco melhor em relação aos 6mm e a distância também. Para trabalhar 10 metros, é melhor o 4,5 do que o 6. 6mm, para mim, até 7, 8 metros, bacana, mas o 8, já mais do que 10, não fica muito viável. E aí o que mais a gente tem de diferença antes de poder entrar nas características físicas delas? O magazine, né, pessoal? O 4,5, obviamente, por a gente ter uma esfera menor, a capacidade dele vai ser maior também. Então a gente tem uma capacidade para 19 esferas de aço no calibre 4,5. Tá? O mesmo magazine da C11, tanto no 4,5 como no 6, mesmo magazine da C11. E aí a gente tem aqui capacidade para 19 esferas, e já no calibre 6mm, a gente tem capacidade para 13 esferas de aço, tá? Então são 13 esferinhas de aço, porque a esfera ela é maior, por ela ser maior ela ocupa mais espaço, então vem menos, perfeito? Magazine muito simples, tal, compatível com o da C11, é a mesma coisa. E aí, fechado aqui a questão da diferença entre 4,5 e 6mm,
Vamos para as características delas. Pessoal, essa daqui ó, é o modelo 1911, né, Tactical. Por que Tactical? Porque ela tem aqui um trilho inferior para você colocar um acessório. Então dá para colocar uma lanterna tática, uma mira laser, dá para colocar qualquer coisa assim. É uma pistola que ela tem uma boa empunhadura. Eu, claro, sou muito fã de 1911, gosto demais. Mas ela é uma arma toda feita em polímero. Essa daqui ela é feita em ABS, é um polímero de boa qualidade, igual a M9, igual a C11, igual a todas as outras airguns 6mm, tá? O pessoal me pergunta muito, por que não tem airgun 6mm de metal, full metal, metal slide? Poderia ter, tá? Isso tudo é uma questão de desenvolvimento. A Rossi ela prefere introduzir os modelos que são de entrada, modelos mais acessíveis, mais baratos, só que com uma boa qualidade, exatamente para poder introduzir, trabalhar volume disso e tal. Se chega uma full metal 6mm, a gente está falando de uma pistola que ela vai custar quase o triplo, tá? Essa daqui eu não posso falar preço, pessoal, senão derruba o vídeo, né? Então essa daqui custa menos de R$1.000. Se eu faço ela full metal, provavelmente ela vai custar um pouco mais do que R$2.000, mesmo sendo NBB, tá? Mesmo ela não tendo blowback, como é o caso dessa. Essa daqui ela tem o ferrolho fixo, ela vai fazer esse disparo aqui, né, numa ação dupla do gatilho, sem qualquer mobilidade do ferrolho, beleza? Ela tem um detalhezinho aqui, ó. Isso daqui ele é na verdade quase que um papel alumínio. Eu mostrei muito similar isso daqui em relação a Colt Defender, né, que é uma pistolinha compacta da Almarex, que ela também, ele tem esse detalhe cromado aqui, que isso daqui na verdade é uma lâmina de alumínio, não é pintado, não é feito interno, mas ele não sai com facilidade, nada disso, beleza? E ela tem uma ação dupla, ela não tem um cão funcional, as travas dela de forma geral não são funcionais, pessoal, nem trava de segurança, nem trava do retém do ferrolho, nem aqui a trava de empunhadura. O que ela tem aqui é a trava de segurança, exatamente no mesmo padrão das demais pistolas NBBs que eu já citei aqui, tá? Então a trava de segurança aqui, ela desativa o gatilho. E ela tem o retém do magazine, né? Porque para você soltar o magazine, ela tem o retém aqui corretamente igual a da 1911, tá? O gatilho também é diferente em relação à da 1911. Deixa eu ver se eu tenho um modelo aqui para comparar. Ó, tem aqui o meu modelo 1911, que é da Swiss Army. Essa daqui já é full blowback. A de fogo, ela teria o gatilho assim, tá? O 1911, ela sempre tem um gatilho mais fechado. O cão, claro, pode ser igual a esse daqui, mas é uma arma de ação simples, tudo funcional. Essa daqui, então, o gatilho aqui ele é bem diferente. Essa daqui já está bem gasta. E pessoal, para quem está reconhecendo essa pistola aqui de algum lugar, é porque a gente já comercializou ela no calibre 4,5, vendida, né, fabricada pela Swiss Arms, que era a 1911 Match da Swiss Arms, exatamente a mesma pistola, não muda nada, muda obviamente os escritos aqui, talvez a Rossi mude isso no futuro. Geralmente a primeira leva, ela vem aqui escrito com as inscrições da Wingun, que é a fabricante, e depois disso eles mudam para algum nome da Rossi. Vai vir 1911 Tático, alguma coisa assim, tá? Isso daí chama MVP, pessoal, normal. Geralmente eles fazem o lançamento, né, como um protótipo, deu certo, aí eles trazem novamente com o nome comercial deles, tá? Todas as informações, então, a gente já vendeu o da Swiss Arms, que era a Match, 1911 Match, e já vendeu a da QGK, que era 1911 FM, tá? Exatamente a mesma pistola, a mesma característica, o mesmo material, o mesmo peso, tudo. Só que todas elas sempre no calibre 4,5, no 6mm, é um lançamento no Brasil, tá? Onde dá para diferenciar aqui a questão do calibre, pessoal, é em cima do ferrolho aqui. Então dá para ver aqui no 6mm e o 4,5 é o único lugar que dá para diferenciar. Eu não notei aqui na arma nada diferente, e também dá para fazer no magazine, dá pra ver, porque o magazine ele vem aqui escrito, 6mm, tá? E o na 4,5, obviamente, tá bom? E pessoal, por ela ser toda de polímero, uma arma de plástico, ela é bastante leve, ela pesa 460 gramas, né? Então é uma pistola bastante leve, nada é muito complexo. Ela tem a alça e massa de mira fixa, apesar de ter um parafuso aqui, ele é fake, esse parafuso aqui não é funcional. Só que a alça e massa de mira dela são muito boas, te dá uma visada excepcional, tá? É alça e massa de mira bem elevada, te dá uma pegada bem tática, né? Muito parecida com algumas ricapas, então eu gosto bastante. E o gatilho, pessoal, peças internas, são absolutamente iguais às demais outras pistolas LBBs. A gente pode comparar perfeitamente, a não ser a G11,
que usa um sistema um pouco diferente, a M9 da Rossi, a C11, né? A M9 da Rossi e a C11 utilizam os mesmos gatilhos, mesmas válvulas, mesmas peças, por isso que elas possuem um desempenho absolutamente igual. Você não vai ter mais força, a C11 é mais forte do que essa. Gente, é besteira mesmo, tá? Mesmo que entre uma arma e outra você possa ter uma variação, às vezes, de 0,1 Joule, isso não faz diferença nenhuma, tá bom? E pessoal, pra gente colocar o CO2, aqui é uma pegada parecida também com a M9, né, da Rossi, que ela é aqui, você leva, você não tem acesso aqui, quando ela está fechada, a borboleta para fixação do CO2. Quando você puxa, você consegue fazer a instalação do CO2 aqui tranquilamente, tá? Então é uma pistola bem legal, você tem aqui a borboletinha de fixação, você vai colocar um cilindro. E em relação a rendimento, pessoal, a gente vai ter também os mesmos números que a gente tem nas demais pistolas NBBs. Na 4,5 a gente vai ter aí um rendimento aproximado de 80, 90 disparos, às vezes passa de 100, 110, tranquilo. E na 6mm um pouquinho menos, tá? Até 80, não passa muito de 80. Então você vai ter aí mais ou menos 10 a 20 tiros a menos com a 6mm em relação a 4,5. Tá? Essa é a grande diferença. São pistolas de custo-benefício muito bom, são pistolas que chegaram com preço de entrada, tá? Não posso passar valor, por isso que eu falo para vocês olharem no nosso site, o preço lá está sempre atualizado, tá? Então uma pistola de valor ali muito próximo ao que custa a M9, a C11, afinal ela entrou para concorrer, ela não entra numa outra categoria, ela chega exatamente para concorrer com a C11, M9 e a G11, tá? Aí a gente fica praticamente com a família completa. A gente tem a M9, que é uma Beretta, a gente tem a G11, que é a Glock, a gente tem a 1911 e a gente tem a C11, que é um Frankenstein. Ela tecnicamente seria uma réplica de uma Beretta 83, mas não é. Ela para mim é a que mais foge ali de uma réplica, porque a C11 para mim é uma arma fantasia, certo? E pessoal, então são pistolas legais, o pessoal tava com muitas dúvidas em relação com elas, apesar de que a gente sempre fala nos atendimentos, é a mesma arma, tá? Muda só a carcaça, é só estético. Você tá na dúvida se comprar uma M9, uma G11, uma C11 ou uma 1911, né? Comprar essa daqui, compra que você achar mais bonita, porque, gente, elas são absolutamente similares, tudo, tá? Todas as peças, tudo isso, desempenho, força, energia, precisão. Você não vai ter assistência técnica, tudo isso absolutamente igual, tá? Então, não sei qual que você prefere, se é a C11, se é a G11, a M9, a 1911 Tactical, mas escolha aquela que você achar mais bonita, perfeito? Pessoal, não vou fazer um teste, tá um pouco corrido aqui e tal, mas depois a gente tenta fazer um comparativo dela com C11, com G11, alguma coisa assim das armas 6mm, beleza? Então, pessoal, elas estão lá disponíveis no primeguns.com.br, você pode conferir elas. Em caso de dúvida, crítica ou sugestão, a gente fica à disposição, beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Falou!